Nosso programa está de volta. Agora a gente vai falar sobre fobia de felicidade. Acredita que isso existe? Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Luciane Fogaça, que é psicóloga, para a gente receber aqui novamente. Prazer, obrigada, Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você começasse explicando para nós. Tem gente que tem fobia de felicidade. Aliás, eu vou pedir para você começar explicando o que é fobia, né? Para quem não sabe. Ok. Fobia é um medo irracional de objetos, coisas ou até pessoas que não causam nenhum risco a ela. É um medo totalmente irracional, não se sabe de onde ele surgiu, a pessoa normalmente não tem essa consciência e ele não causa menor risco para a pessoa, mas ela tem medo. E eu já vi pessoas com fobia de algumas coisas específicas, como barata. Por exemplo, qual é a mulher que gosta de uma barata? Ninguém, nenhuma. Só que a pessoa que tem a fobia, a mão sua, eu já vi umas coisas impressionantes. É irracional. Você fala, gente, essa pessoa está exagerando, está dando show. Não é isso, não, é fobia, né? Exato, exatamente. Não tem explicação. Você fala, mas não vai te fazer mal nenhum, tá ali do outro lado. A pessoa tem esse negócio. É irracional. E tem gente que tem fobia de felicidade, hein? Fobia de felicidade. Nós, Jaque, mais do que a gente imagina, a gente tem uma dificuldade de conviver com os momentos felizes. A gente, com frequência, durante esse período que a gente está vivendo uma situação boa, vem aquele medo. Nossa, tá muito bom para ser verdade. Deixa eu me cuidar. Acabei de comprar um carro novo. Ai, tem que tomar cuidado porque eu posso bater esse carro. Ou estou tendo um encontro amoroso. Nossa, será que vai dar certo? É muito perfeito esse cara. Deve ter alguma coisa errada, né? É a nossa cara falar essas coisas. Exatamente. Né? Então, no nosso cotidiano, viver esses momentos de felicidade, às vezes não é tão fácil. A gente vem com um processo que a gente chama de sabotagem, que vem contra esse momento que te tira de uma situação normal, que não é de felicidade. Então, assim, se você está num momento que te traz uma excitação, uma felicidade maior, junto vem esse medo, essa insegurança. É muito comum isso. Isso pode ter a ver com a vida, as coisas que aconteceram na vida da pessoa, ou todo mundo tem um pouco desse auto-boicote, desse problema com a felicidade? De um modo geral, todos nós temos. E a gente tem um processo dentro da gente que é autodestrutivo. Quando a gente estuda psicologia, a gente vê o que Freud fala de um processo de vida e de morte que a gente tem de caminhar por eles. E esse caminho da morte, da destrutividade é muito comum. Então a gente costuma se voltar muito por as questões do nosso nascimento. Então ele tem a ver com a vida intrauterina e extrauterina. Uau! É de lá que vem esse medo, o trauma do nascimento. É nesse momento em que a gente inconscientemente fica com alguns medos no dia a dia, depois na vida adulta. Então, de repente, quando a pessoa quer procurar, vamos supor, uma pessoa que tenha medo de água, enfim, a pessoa quer procurar o porquê que ela tem essa fobia, ela pode não encontrar, não se lembrar de fato de nada, pode ter acontecido então no nascimento, pode ser desse primeiro trauma. Pode ser desse primeiro trauma, porque nós vivemos num paraíso dentro do útero. E quando a gente nasce, a gente sai dessa homeostase, desse momento, desse paraíso, e a gente vai lá no Gênesis, que a gente sai do paraíso e entra e vem para um mundo que a gente não conhece. E é traumático esse momento para todos nós. É bem traumático. E essa sensação de paraíso, de felicidade dentro do útero, e esse momento onde você sai e é um desconhecido, o primeiro contato que você tem é com a sua mãe, por isso que o vínculo com as nossas mães sempre é muito forte, porque ela é a primeira que acolhe. Esse momento é muito traumático e normalmente os nossos medos têm a ver com esse momento, onde a gente está numa situação de felicidade e a qualquer momento a gente pode sair do paraíso. Tem alguma dica de como a gente não passar por isso ou é inevitável? Todos vamos passar por isso em algum momento? Todos nós passamos por isso no nosso dia a dia. É importante termos a consciência de que isso acontece para que a gente não se sabote, não entre nesse processo. Por isso é tão importante nos conhecermos e termos a plena consciência dos momentos em que a gente está entrando num processo autodestrutivo. A pessoa pode deixar de viver realizações, pode até mesmo deixar de viver um casamento, porque no namoro está tudo muito perfeito, ela se auto-boicota e acaba, de repente, terminando. Essas situações podem acontecer? Muito comum, acontecem o tempo todo essas situações. Essas situações de relacionamentos
amorosos, um relacionamento que está muito bom, muito perfeito, tem alguma coisa errada. E aí vem as brigas, vem as críticas, as projeções, as inversões. É muito comum isso acontecer, sim. É muito comum a pessoa muito hipocondríaca, muito irritada. Então tem uma situação em que tá tudo bem, tá todo mundo no parque brincando, as crianças brincando, a mãe tá irritada com alguma coisa, preocupada, com medo de alguma situação. Aquele que monta a viagem e fala, vou passar mal, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Lua de mel, né? Isso, hipocondríaco. Uma lua de mel, os medos que causam, medo de andar de avião, são medos que não trazem alguma situação de perigo exatamente, mas que mesmo assim a pessoa sente, porque mobiliza uma série de inseguranças. Existem pessoas que vão ter mais problemas por isso, então, que precisam? Quem precisa de tratamento? Tem pessoas que são mais sensíveis a isso, sim. Normalmente as pessoas que têm mais dificuldade de olhar para si. Pessoas que são muito egoístas, que querem tudo para si e que são muito inseguras e precisam muito de afeto. Essas pessoas acham que sempre o externo é o problema e nunca elas. Então essas pessoas vão precisar mais de ajuda, sim. Como é que funciona um tratamento? Aliás, como é que funciona o diagnóstico da fobia de felicidade, doutora? Na verdade, o nome fobia de felicidade, ele é muito por conta dessas dificuldades que a gente tem no dia a dia de usufruir dos momentos de alegria. Porque a felicidade, a gente não está constantemente feliz. A gente tem momentos de felicidade. Então, é muito comum a gente no consultório receber pessoas falando, eu não consigo usufruir da minha família, ou da faculdade que eu faço, ou de onde eu estou, do meu trabalho, eu não gosto. O tempo todo a pessoa está se boicotando. Essas pessoas são pessoas que precisam olhar para dentro de si, porque a autodestrutividade não está no externo. O problema não é o trabalho, o problema não é o outro, a questão é interna. O trauma é interno, é consigo mesmo. Mas é muito comum as pessoas acharem que o problema é externo, é com alguém ou com algum objeto. Esses dias conversando com uma pessoa, eu estava observando algo assim, e ela estava relatando de uma relação e ela me falava, poxa, essa pessoa, ela está sempre triste, acontece alguma coisa, nunca sabe como resolver, é tudo sempre um problemão. Aquela pessoa que você sempre pergunta, tá tudo bem? Ah, tá, mas, poxa, tá de emprego novo, tá legal? Ah, tá legal, mas, poxa, comprou um carro, tá legal? Ah, tá legal, mas é uma pessoa que sempre tem mais. Às vezes ela tá vendo uma coisa que você como amigo olha e fala, nossa, que fantástico, ela conseguiu um emprego novo. Você vai conversar com ela, ela tem um problema com isso, né? Normalmente são pessoas melancólicas e depressivas, né? Essas pessoas, elas vivem muito essa coisa da depressão mesmo. Elas têm dificuldade de usufruir, porque essa autodestrutividade está muito, muito forte nela. Ela não consegue ter os momentos de alegria e usufruir das situações que estão a seu favor. Elas têm um medo muito grande de que algo pior possa acontecer, de que a morte possa chegar até ela. Isso é inconsciente, mas é esse o medo. As pessoas que passaram por grandes frustrações, porque, veja bem, quantas vezes a pessoa teve expectativas, isso acontece com todos nós, olha, tive a expectativa de que tal coisa ia dar certo, e aquilo deu errado, 1, 2, 3 vezes, aí a pessoa fica com esse medo de dar errado de novo. Fica com trauma. Ela fica com trauma. E a pessoa pode ter trauma, então, da felicidade, pode. Né? Ela tem medo de que se tá dando tá muito bom pra agora ser vai verdade. dar errado, tá dando muito certo. Tá dando muito certo. Então ela fica com medo de vivenciar. Porque uma vez não deu, outra vez não deu. É importante essa pessoa perceber o quanto tem inconscientemente uma atitude para que as coisas se repitam e nunca deem certo. Tem algum movimento inconsciente para que essas coisas não aconteçam. Provavelmente não dê certo. Doutora, essas pessoas que procuram tratamento, e daí a senhora provavelmente conversando nas consultas, percebe que essa pessoa está se boicotando com relação à felicidade. Como a senhora falou, algumas pessoas são melancólicas, um pouco depressivas, precisa de muito tempo de terapia, em alguns casos, também vai para o psiquiatra? Então, o que acontece assim, normalmente as pessoas trazem uma bagagem de história de 20 anos, 30 anos, então mobilizar e olhar internamente para si, para todas essas questões, leva um tempo, né? Então, não é algo tão rápido. Às vezes, dependendo da situação, se a pessoa está com uma fobia que está paralisando, ela não está conseguindo sair de casa, a gente aconselha, assim, procurar um médico para, em conjunto com a terapia, poder sair dessa situação, sim. Nesses casos extremos, sim. Doutora, é muito difícil, de um modo geral,
falando acho que de todos nós, a senhora percebe a dificuldade em assumir que o problema está na gente, não está no outro? Porque é tão mais fácil delegar, né? Falar o problema é o outro, é o marido, é o emprego, é o carro que quebra toda semana, do que admitir que muitas vezes o problema somos nós. Sim, você sabe por quê, Jaque? A gente tem com a gente mesmo uma idealização de achar que a gente é quase um anjo, que a gente não comete erros. Como eu sou bonzinho, né? Como eu sou bonzinho. E assim, muito porque às vezes a gente teve uma criação, as pessoas tiveram uma criação muito severa, onde não tolerava o erro. Então admitir os erros é muito difícil, porque você sempre, quando criança foi muito censurado, então ele cria uma idealização dele mesmo e de que ele tem que acertar e de que ele tem que dar, que ele não pode cometer erros muito grandes. Isso dificulta muito ele tomar contato com ele mesmo. Então ele olha para o outro, ele projeta no outro, o problema não é ele não pode errar. Porque ele tem algo tão idealizado dentro dele de que ele não pode olhar para os erros dele. E na verdade é o contrário. À medida em que a gente assume os nossos erros, as nossas culpas, a gente olha para elas e numa próxima vez tenta de novo e às vezes erra e assim vai aprendendo e amadurecendo, né? Homens e mulheres podem passar por essa dificuldade na mesma proporção ou somos muito diferentes com relação à felicidade? Somos muito iguais. Os sentimentos com relação a essas reações de autodestrutividade interna que a gente tem dentro da gente, ela é igual tanto para o homem quanto para a mulher. O que fazer depois de descobrir isso, doutora? Descobrir, por exemplo, até nesse bate-papo, talvez alguém esteja assistindo e começou a reparar a própria vida e falou, nossa, eu estou me identificando. Qual o primeiro passo? O que fazer? Coragem. É importante ter coragem para enfrentar o medo, porque não é fácil enfrentar o medo. Então você precisa ter coragem para poder tomar um passo de olhar para esse medo e enfrentá-lo. Provavelmente você vai precisar de uma ajuda, de uma orientação, de alguém da sua confiança, de um profissional. Esse é um segundo passo, né? A questão da coragem é algo que fica difícil porque a pessoa vai procrastinando. Ela vai deixando para depois e para depois. Uma outra coisa importante é o enfrentamento. Para você ter coragem, você precisa enfrentar e assumir que aquilo faz parte de você e que é um enfrentamento que inicialmente pode trazer mais medo, mas que depois ela vai ver que não era tão difícil assim. Quase todo mundo precisa de terapia para conseguir passar por esses problemas? Olha, via de regra, sim. Nós precisamos olhar para dentro da gente, sim. E no processo de terapia, o processo da terapia vai fazer com que você, junto com o terapeuta, perceba suas próprias questões, olhe internamente, pare para aquele momento. Faz bastante diferença. A vida, ela é terapêutica, Jaque. A vida por si só ensina a gente. Só que num processo de terapia, junto com o terapeuta, ele vai ajudar a iluminar o caminho. Então você evita tantos tropeços. Essa é a diferença. Tá falando, me faz pensar. É muito fácil, quando você está passando por um problema, consultar a melhor amiga que vai te falar, não, você tinha razão, você estava certo, porque ela não quer te magoar, você já está num momento difícil. Um terapeuta, ele é imparcial, ele não quer agradar ninguém, ele quer simplesmente tratar, te ajudar a cuidar, né? É uma pessoa de fora podendo te auxiliar a ver o que tá errado, né? Esses dias eu conversava com uma pessoa no consultório que dizia que ela nunca quis procurar um terapeuta, sabendo que sempre precisou muito e de que ela já estava na terceira ou quarta vez junto ali conversando comigo e do quanto ela se sentia aliviada e que bom que ela enfrentou e teve coragem de ir e de superar esse medo. Basta dar o primeiro passo. Muitas vezes o medo já está aí em procurar ajuda, né, do terapeuta. Ser mais humilde, né? Eu acho que esse é um passo importante, Jaque. Temos humildade para olhar para nós mesmos, para os nossos erros, sem tanta prepotência, tanta censura. Chega uma hora que a gente consegue parar de se boicotar ou a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso? É bem importante sempre prestar atenção nisso. Quanto mais a gente se conhece internamente, mais a gente fica atento a esse processo autodestrutivo, que faz parte do ser humano. Então é importante você se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, né? É importante você se conhecer. E para esse processo, a análise favorece, a análise ajuda. Doutora, muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 119 8131 9113. Pode encontrá-la também no Facebook, Luciene Fogaça, no Face, Luciene Fogaca, sem o cedilha, tá? Muito obrigada, doutora. Obrigada, Jaque. Foi um prazer. O prazer foi todo meu.